Onde é que o x é 1? Na metade de baixo. Ou seja, esse multiplexador aqui, em vez de dividir em 4 pedaços que nem a gente fazia, ele dividiu ao meio a tabela. Ou seja, nessa entrada aqui, o que, que o S enxerga? Ah, o que, que o S enxerga aqui? Enxerga essa lógica. Enxerga o que está aqui. O X não pertence mais à tabela, é só YZ e a saída. Quando o X for igual a 1, o que, que o S enxerga? Enxerga só essa lógica aqui embaixo. E nada mais. Então, o que, que aconteceu com o Y que aqui estava na seleção? Não está mais na seleção. Onde é que ele foi parar? Na entrada também. Eu já não tenho mais uma variável só na entrada. Eu tenho o Y e o Z. Eu posso ligar os dois aqui? Posso ligar duas saídas juntas? As saídas fornecem valores. Se uma fornecer um 0 e outra fornecer 1, o que eu tenho ali naquele ponto? Curto-circuito. Então isso não pode. A única maneira de juntar dois valores que fornecem informação é a partir de uma porta lógica. Então o Z e o T que estão se unindo aqui, eles precisam de uma porta lógica. Qual é a lógica que eles têm aqui nessa tabela verdade? Qual é a lógica que o YZ tem que o S está enxergando? O que, que o S enxerga em relação ao YZ para esses valores que estão aqui nessa tabela verdade? Imaginem só a tabela com YZ e S. Duas variáveis apenas. Tá? Qual é a lógica que está acontecendo aqui nessa tabela? Exclusivo. Isso aí não é igual a uma porta lógica que a gente já estudou? For. Então já sei qual é a lógica. Poderia ter sido outra porta lógica, pode ser um O, um E. Mas aqui, quando é que o 1 só acontece que os dois valores são diferentes e quando eles são iguais a zero? O que é isso? Um short. Então, essa tabela verdade, que é que está definindo o funcionamento dessa entrada, está me dizendo, a saída está resolvendo um short entre o Y e o Z. Então, eu vou botar o short aqui. E aí eu já matei essa entrada. Está pronto. Na outra entrada, quando o x for igual a 1, a saída vai depender dessa lógica. E aí? Como é que eu vou resolver isso aqui? Se eu quiser, eu posso montar um mapa de canoa dessa tabela verdade. Esses dois uns aqui vão ser vizinhos do mapa de canoa, eles vão formar um grupo, eles vão se simplificar. Tá? Esse 1 aqui é formado pelos YZ negado e esse 1 pelo YZ. O que vai dar a união desses dois uns? YZ negado e YZ. Y. O Z está um 0 num e um no outro, vai cortar fora. Tá? Fica só Y. Pessoal, toda vez que vocês olharem uma tabela verdade e vocês conseguirem identificar uma identidade entre a saída e uma das colunas, podem ter certeza que essa é a solução. Tá? A saída não é exatamente igual à coluna Y. Então, a saída é Y. Então, ou seja, o que a saída enxerga nesse pedaço aqui? Y. Na de cima tem que ter, na de baixo é que eliminou uma variável. Então, se eliminou uma, não tem porta lógica. Se não eliminou, tem porta lógica. Esse aqui nós fizemos com um multiplexador de 8 entradas. Vamos agora passar ele para 4 entradas, fazer ele menor. Eu vou pegar e vou fazer esse multiplexador menor. Apenas com dois valores, 2 bits na seleção. Quem que eu vou tirar fora aqui, quem que eu vou deixar? XY. Por comodidade. Porque aí eu estou dividindo minha tabela em 4 pedaços. Tá? O X e o Y é 0 aqui. 1, 2, 3. Então ali minhas 4 tabelas, meus 4 pedacinhos que eu vou ter que analisar em cada uma dessas 4 entradas. Aqui quando o X e o Y for 0, 0.
aqui nesse pedaço. Nessa outra, quando forem igual a 0,1, esse pedaço. Nessa aqui, quando forem igual a 1,0, esse pedaço. E na última, quando forem 1,2, os dois forem 1,1. Tá? Então aqui está a minha saída. Os valores são bem fáceis se eu botei de propósito para a gente poder ver de cabeça o que vai dar. O que a saída enxerga aqui? Nessa primeira, nas primeiras 4 linhas. Saída é igual a T. Nas próximas 4, saída é exatamente o contrário do T. Nesse aqui a saída é quanto? 0. As 4 estão em 0. E nessa aqui? 1. Só cortou um de cada. Tá? Por que ficou assim, simples, parecido com esse de cima? Porque aqui, ó, aqui eu tenho 3 variáveis, né? Qual é que eu tirei fora? Tirei aqui, ó, o Z. Mas as duas entradas não tinham exatamente a mesma informação. Então, quando elas se juntaram numa só, continuaram com a mesma coisa. Aqui, os duas não eram T negado. Aqui as duas não eram 0. Aqui as duas não eram 1. Já não aconteceu a mesma coisa aqui, né? Nessas duas elas não eram iguais. Se elas fossem iguais, daria o mesmo resultado aqui. São diferentes. Aqui também diferentes. Então deu uma coisa diferente do que estava aqui. Se fossem iguais, estava igual. Vou agora pegar um de 2 entradas só, para fazer a mesma coisa. Quer dizer, essa tabela verdade de 4 variáveis, eu implementei com um multiplicador de 8 entradas, de 4 entradas, agora eu quero fazer com 2 entradas. E qual a variável que vai ser usada na seleção? X. Se eu uso X na seleção, o que vai acontecer com essa tabela verdade? Vai ser cortada ao meio. Ela vai ser cortada ao meio. Então, isso aqui é a tabela verdade que me diz como funciona a parte de cima, nessa entrada aqui, e a outra metade na parte de baixo. Porque é justamente nessa aqui o x é 0, nessa aqui o x é 1, que são as duas entradas. A entrada 0 e a entrada 1. Só que agora a tabela ficou meio grande. E não... fica mais difícil de eu tentar identificar, sem simplificar, só olhando a tabela, uma identidade. Quando ela era menor, era fácil, aqui ela chora, aqui é igual a y. Então, quando eu não consigo, porque tem muitos valores, como é que eu posso encontrar a expressão lógica daquela tabela verdade de uma forma mais prática? Na prática não digo, mas de uma forma mais exata, sem erro. O que eu posso fazer aqui para descobrir qual é a solução desse S aqui todo? Sim, tem que simplificar, né? Foi o que a gente fez nos outros, só que aqui eu simplifiquei só olhando. Aqui também simplifiquei só olhando. Aqui também simplifiquei só olhando, só que aqui não vai dar só olhando. Então, se não dá só olhando, o que eu vou usar para simplificar? Mapa de Carnot. Vou fazer um mapa agora para aquela tabela de cima. Eu vou pegar esses valores aqui e vou colocar no mapa. Então, quando é de 3 variáveis, os primeiros 2 na primeira coluna, segunda coluna, na última coluna e na coluna 3. Essa coluna é essa, com essa aqui. Então, na primeira coluna é 0,1. A segunda coluna é 0,1 também. Na outra coluna, a última é 1,0. E na coluna 3, que é essa aqui, 1,0 também. Então, como é que eu vou agrupar esses 4 1s? Em 2 grupos de 2. Já viram? É show. Então, aqui. Nesse grupo que está aqui, vai ficar y, t negado. Nesse aqui,
y negado, t. Então, é um short entre y e t. Então, aqui eu vou botar um short na entrada 0 entre y e t. Nesse outro aqui eu tenho primeira coluna 0, 0. Segunda coluna 0, 0. Aí a última coluna 1, 1. E essa coluna 1, 1 também. Deu um grupo de 4. Qual é a solução que vai dar aqui? Y. Porque as outras duas vai ser eliminadas. Se eu for olhar, essa coluna aqui e a coluna do Y são iguais. Essa dá para fazer de cabeça. Toda vez que a saída ela é exatamente igual ou invertida a alguma das entradas, essa já é a solução. Então aqui dá Y. Então tá aí. Então o mapa de Carnot a tabela verdade construída com os 3 multiplexadores. Tá? Normalmente esse multiplexador aqui a gente abrevia ele dessa maneira: MUX 2:1. Esse aqui é um MUX 4:1. E esse aqui é um MUX 8:1. Então várias formas de fazer um multiplexador.